nesse momento, como poeta que sou, pra contar uma história que nunca ninguém contou. Essa é Patu, a cidade natal do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante é filho da aristocracia rural, nasceu em março de 1844 no sítio Tuiuiu, zona rural aqui do município de Patu, no Rio Grande do Norte. Filho de João Alves de Melo Calado e Alexandrina Alencar ou Alexandrina Maria do Amor Divino. Vamos conhecer um pouco da história do cangaceiro patuense, contada por escritores, historiadores e pesquisadores de todo o Nordeste. Fique ligado! A desavença entre Brilhantes e Limões, a gente tem que começar a falar do início, né? Os Limões eram escravos do Major José Lobo e Dona Felícia, e eles foram participar da revolta do Quebra-Quilos, compraram suas alforrias e foram ser negociantes aqui na região de Patu. A gente ouvia falar que esse conflito todo, né, se deu devido a uma junta de bois, né, que antigamente usava-se bois, né, para trabalhar, porque foi pego emprestado, né, e aqui do Dois Riachos, a Felícia Zé Lobo, Felícia de Zé Lobo, né, pegou emprestado e quando foi devolver, o menino foi devolver, né, que ele trabalhava lá, era uma espécie de escravo, né, de Felícia. Assim. Essa não era tido como escravo, porque era... Já era, mas que na verdade os Limões eram escravos, né? Era. Era descendência de escravos, né? E na devolução, o menino faltou com respeito, eu acho que, tipo assim, não tirou o chapéu para o pai de Jesuíno, né? E isso foi tratado como uma falta de respeito, que Jesuíno reclamou, e parece que chegou a bater no menino, e a partir daí foi gerado todo esse conflito, né? Como se fosse uma guerra familiar, que elas tinham muito isso, né? Essa rixa entre famílias, e era questão de honra, ter que se vingar, né? Se fez alguma coisa com um membro da família, a outra família não podia deixar aquilo barato, que era motivo de vergonha, coisa assim do tipo, né? Então era isso que se falava, né? Mas assim, até então tem outra versão, que é uma história que os Limões, né, roubaram uma cabra né? Lá do pai Jesuíno, e que aí começou isso tudo, né? Essa confusão que vieram com muitas mortes, né? Teve essa questão do incêndio aqui na... Em 1866, na época da Guerra do Paraguai, estava havendo o recrutamento forçado. Um delegado, né, de Patu, Francisco Alves Brasil, estava recrutando, e quando estava numa diligência levando essas pessoas que iam participar da guerra, né, os combatentes, um dos combatentes era um integrante da família Limão. Então, os outros irmãos armaram uma emboscada e acabaram assassinando o Francisco Alves Brasil e libertando esse irmão deles. O Francisco Alves Brasil era parente de Jesuíno Brilhante. Então, a partir daí, já começa, né, na história, já dizem que Jesuíno jurou se vingar. Isso em 1866. Em 1871, aconteceu um episódio que foi o estopim da guerra entre as famílias. Aqui, na Fazenda Dois Riachos, estavam fazendo um trabalho no açude, né, botando uma forragem no açude, e Dona Felícia, na época já era viúva, o Major Zé Lobo tinha falecido em 1871, e Dona Felícia pediu uma junta de bois emprestada ao pai de Jesuíno Brilhante, João Alves. Então, os bois vieram, terminaram o serviço, e quando foi para entregar essa junta de bois, esses dois bois, ela mandou o Preto Limão. Preto Limão era irmão
né, de Honorato e dos irmãos, né? Dos irmãos Limão. Ele era o caçula da família. Os outros foram embora, compraram suas alforrias e foram embora, né? Negociar, como eu já falei. Mas Preto Limão ficou morando com Dona Felícia, porque foi criado por ela, né? Quando a mãe deles faleceu, que era chamada Joaquina, Preto Limão ficou sendo criado por Dona Felícia. Então os irmãos foram embora, mas ele ficou na casa. E ele era tido como um mimoso da casa, tinha fama de malcriado. Inclusive na história que Alice Barreto narra, né, no livro Solos de Avena, ele diz que Dona Felícia teve até que oferecer um presente para poder ele ir entregar essa junta de bois. Então aconteceu, ele foi, quando chegou lá no Tuiuiu, a fazenda do Major João Alves, né, de João Alves, ele chegou lá e foi desrespeitoso com o pai de Jesuíno, né, com o João Alves. Então, Jesuíno estava lá no momento e viu a maneira como ele tratou o pai dele e foi tomar satisfação, foi reclamar. E ele, o Preto Limão, tinha fama de valentão, se alterou, Jesuíno não aguentou, pegou um chicote e deu uma surra nele. Então ele, quando ele veio, né, aqui para a Fazenda dos Riachos, ele contou a história, claro, aumentou e, enfim, falou que fez de uma forma como se Jesuíno fosse o perverso, né? Como se ele não tivesse feito nada e levou uma surra. Dona Felícia ficou muito brava com isso, chamou os irmãos dela, os irmãos do Preto Limão, e pediu uma vingança. Pediu para que fosse executada uma vingança. E eles feita a reunião aqui na Fazenda dos Riachos, e eles disseram que ela nem se preocupasse que ia ser feita essa vingança. Então foi a partir daí que houve o estopim da guerra entre Brilhantes e Limões, depois desse episódio. Essa é a comunidade Conceição, zona rural de Catolé do Rocha, que no passado, no tempo de Jesuíno Brilhante, as festas de final de ano, principalmente de Natal, eram realizadas aqui, nessa comunidade, né? Então essa igreja que vocês estão vendo aqui é uma igreja centenária, tem mais de 250 anos. E nessa época de Jesuíno Brilhante aconteceu um fato aqui envolvendo Jesuíno Brilhante e os Limões. O Jesuíno Brilhante, ele tinha surrado o Zé Limão e os Limões, como vingança, esperaram Jesuíno Brilhante em uma festa natalina, numa noite de Natal aqui na Conceição. E eles vieram para cá, os Limões, para pegar Jesuíno. Mas o Jesuíno não veio. Quem esteve aqui na festa foi o Lucas, o irmão de Jesuíno, que não sabia de nada, e os Limões pegaram o Lucas, né? Deram as ligeiradas nele, ele correu e ficou, né? Escapou porque chegou na casa do padre Felipe, que fica por trás dessa igreja da Conceição, e se escondeu debaixo da saia de uma escrava, né, da casa, chamada Negra Zefa. Foi como o Lucas, o irmão de Jesuíno, escapou debaixo da saia dessa escrava. Então, essa comunidade aqui, a comunidade Conceição, ela é histórica, faz parte da história do cangaceiro Jesuíno Brilhante, em virtude desses fatos e relatos históricos acontecidos aqui no século passado. Sobre a morte de Honorato Limão, lá na Fazenda Conceição tinha as festividades, né, natalinas, tinha missa, Conceição do padre Felipe Pessoa de Vasconcelos. Depois do episódio que o Preto Limão levou a surra, eles juraram a vingança e tinha a festa de Natal na Conceição, então eles se combinaram para ir lá pegar a família Limão, ou a família Brilhante, ou dos Brilhantes que estivesse lá. Chegaram lá, só encontraram o Lucas. Tentaram surrar o Lucas, ele conseguiu fugir, isso no dia 24. Lucas conseguiu fugir, falou para o irmão o que tinha acontecido, e para Jesuíno. Jesuíno então decidiu também tomar uma vingança, né? Não podia ficar impune. Então, em jornais da época, é noticiado que a morte de Honorato aconteceu no dia 25 de dezembro. E já no dia 25, o Jesuíno Brilhante foi para Patu, e lá o Honorato Limão, da família Limão, tinha uma venda, né?
Quando eles viram Jesuíno chegando, mais João, irmão de Jesuíno, eles foram lá tentar também bater Jesuíno, surrar Jesuíno, mas aí Jesuíno não quis conversa não, matou o Honorato Limão a facadas. E o outro irmão que estava na hora com o Honorato também foi morto, foi baleado, né, no caso, pelo João. O irmão de Jesuíno baleou o irmão de Honorato. O Honorato morreu na hora, a facadas. Isso aconteceu no dia 25 de dezembro de 1871, segundo informações de jornal da época. Eu sou a professora Célia, resido aqui na comunidade São Francisco, né, zona rural de Catolé do Rocha. E queria apresentar algumas considerações, né, com relação à descendência da família Limão, presente aqui, né, e que também reside aqui na comunidade. Aqui presente a minha avó, hoje considerada aqui na comunidade a mais idosa, né, da família Limão. Ela que é neta de Maria Rosalina, a irmã de Preto Limão. Emídia, né, por Emídia Francisca da Emídia Maria da Conceição, né? Aqui nós temos Terezinha Maria de Jesus, que também é irmã, né? Também neta de Maria Rosalina, né? E tem um parentesco, né, de segundo grau, porque ambas são sobrinhas de Preto Limão, né? Que esse é o personagem que ganhou assim uma grande visibilidade, vamos digamos assim, na história do município de Patu, e não só do município de Patu, né? Porque essa história, a gente já percebe a expansão muito grande, né? A nível de Nordeste até, né? Aqui é a minha mãe, né? Que também é descendente, né? Maria Emídia, né? Maria Emídia da Silva é a minha mãe. Aqui nós temos Sebastião Firmo, sobrinho, né? Conhecido lá em Patu por Firmo, né? Aqui na comunidade conhecido por Ben, né? Que também tem esse parentesco, né? Com a família Limão. E minha tia, Maria Emídia das Graças, né? É irmã da minha mãe, e Leopoldina Emídia, também minha tia, né? São irmãs da minha mãe, filhas de Emídia, que é a minha avó. Segundo meu pai contava, né, com certeza ele escutava do avô dele, que era cunhado de Preto Limão, né? Para mim, a versão mais positiva é do livro Solos de Avena, quer dizer, que meu pai, na época, como se diz, não tinha conhecimento desse livro, mas ele já contava as coisas que o avô contava, né? Com certeza, porque meu avô, ele faleceu em 1962, com 100 anos e 7 meses, meu bisavô, José Rodrigues de Barros, que era casado com Maria Rosalina da Conceição, que era irmã de Preto, né? Quer dizer, ele nasceu em 1862. Ele tinha conhecimento pleno, né? Porque esses eventos foi em 1877, né? E meu pai mostrava a gente, porque antigamente a estrada que ligava ao Mino Afonso a Catolé do Rocha, ela passava aqui, e passava ali no pé daquela serra, Serra da Marcelina, que por muito tempo a Marcelina pertenceu à família Suassuna, antes de ser adquirido por Aldo Porto. E lá tinha uma casa, com certeza como se diz, na beira da estrada. E numas investidas dessa de Jesuíno, a família Limão estava toda lá nessa casa. Como não puderam sair, como não é cercado, eles atearam fogo e escapou poucos. Segundo o que me contava,
Um dos únicos que escapou foi o Preto Limão, que veio a se vingar posteriormente, né? Servindo a... Existe aí a relação maior, é a questão deles serem conterrâneos, né? Você sabe muito bem que o Jesuíno nasceu em Patu, né? E o próprio João Dantas, ele se destacou lá em Pombal, né? Ele chegou ao cargo máximo na cidade de Pombal, porque ele casou com a moça de Pombal, né? E lá foi residir. Uma família muito rica e muito poderosa. A partir daí ele conseguiu subir degraus da hierarquia política e chegou ao cargo máximo, sendo o comandante-geral, né, da Guarda Nacional. Ninguém na cidade tinha mais poder do que João Dantas. Essa é a casa de pedra do cangaceiro Jesuíno Brilhante. Esse local servia no passado como esconderijo do cangaceiro patuense e que antes foi descoberto pelo cangaceiro Zé Brilhante, que era tio de Jesuíno Brilhante, né? O Zé Brilhante, conhecido como Cabé, ele era irmão de Alexandrina, do marido Amor Divino, que é a mãe de Jesuíno Brilhante. E esse local aqui era fortaleza do cangaceiro, onde naquela época a volante que vinha atrás de Jesuíno tinha dificuldade de fazer o resgate, de prender Jesuíno nessa casa de pedra, porque é um local estratégico, né? Aqui acima dessa casa de pedra, né, é tipo um mirante, é um local estratégico onde os cangaceiros, né, os comparsas de Jesuíno Brilhante tinha uma visão privilegiada de quem vinha chegando, então era fácil de fazer a defesa. E esse local aqui, que tem um espaço cabe em torno de umas 10 ou 15 pessoas, e também tem um local, uma válvula de escape, no momento que a volante chegava atrás de Jesuíno, ele tinha um local de escape. Então esse aqui é um local estratégico dele, que ele mantinha com seus comparsas, né? Como por exemplo o Manuel Pajeú, que era um dos principais jagunços e cangaceiros de Jesuíno Brilhante. Quando aconteceu aqui essa desgraça, essa tragédia de família, a família de Jesuíno decidiu ir residir em Pombal. Por quê? Porque a mãe de Jesuíno era natural de Pombal. Quer dizer, existia essa ligação, eles retornaram para Pombal, né? No caso o pai de Jesuíno nunca tinha morado em Pombal, vieram se conhecer aqui em Patu, porque tinha um irmão dela que já morava aqui, e quando aconteceu essa tragédia, ele sendo procurado pela Polícia do Rio Grande do Norte, aquela confusão toda, e mais a questão familiar, né, aquela guerra, decidiram morar no estado vizinho. E foi aí que ele se aproximou mais ainda do chefe político, do grande chefe político de lá, que era o João Dantas de Oliveira. O assalto à cadeia de Pombal, logo cedo, correu o boato de que o Jesuíno ia atacar a cidade, a cadeia de Pombal. Por quê? Porque estava demorando muito. O Lucas, o irmão de Jesuíno, tinha cometido um crime em Catral do Rocha, contra um dos irmãos, um dos inimigos dele, né, dessa família. E ele foi preso e devido à cadeia de Pombal ser mais segura, ele foi transferido para lá. E nessa demora de haver um julgamento, Jesuíno estava reclamando, porque não achava que existia força por trás que fizesse com que ele não fosse a julgamento, temendo ele ser absolvido. E Jesuíno, a partir daí, houve um comentário, né, que Jesuíno ia atacar a cadeia de Pombal. Foi aí que o delegado pediu segurança, reforço, ao chefe de polícia, lá da capital, né, que corresponde hoje à secretária de segurança. E ele mandou segurança para cá, para evitar que houvesse esse ataque, esse assalto para resgatar o Lucas.
João Dantas, sabendo que Jesuíno tinha interesse em resgatar o irmão dele, não só o irmão, existia outro preso muito importante também dentro do grupo, que esse preso se chamava Manuel Pajeú, que já vinha do bando do tio dele, né? Do tio de Jesuíno, que foi o precursor de Jesuíno, inclusive foi desse tio. Jesuíno não tem Brilhante no nome, né? Ele adotou esse Brilhante através desse tio, que era cangaceiro no Rio Grande do Norte. E esse cara era como se fosse o mestre de Jesuíno dentro do grupo, o Manuel, né? O Manuel Pajeú. Aí Jesuíno tinha interesse em libertar o irmão e também o Manuel Pajeú. João Dantas, sabendo disso, ele tinha interesse no outro, e manda chamar Jesuíno. Vem aqui. Rapaz, a gente tem um jeito de tirar ele lá. Se você quiser tirar, mas na condição de você tirar os que eu tenho interesse. O que eu tenho interesse. Aí Jesuíno disse, tá certo. Disse, então pode deixar comigo. Pode deixar comigo que a gente vai fazer isso. Mas aí a polícia, o reforço, a sentinela está muito reforçada. Jesuíno disse, não se preocupe. O assalto à cadeia de Pombal foi tudo planejado, ele não teve dificuldade. Tá? O Jesuíno não teve dificuldade. Muita gente conta aquela história espetacular, mas não, foi tudo combinado. Tá? Ele chegou lá de madrugada, abriu a porta, quem quiser vir que venha, abriu para todo mundo. Algumas pessoas ficaram que estavam já com a pena próxima ao final, mas fugiram com ele 43 pessoas, com o Lucas, né? 42 com o Lucas, né? 43 ao todo. No ano de 1876, Jesuíno Brilhante esteve na cidade de Imperatriz, hoje Martins. Naquela época tinha sido depositada na residência do advogado Porfírio Leite uma moça, e aí Jesuíno Brilhante foi atrás, né, dessa moça que estava guardada, depositada na casa desse advogado Porfírio Leite. Há uma versão também que ele estava chegando na cidade de Imperatriz para assassinar outro membro da família Limão, o Amado Limão, que estava preso na cadeia de Martins. E naquela época ele chegou por volta das 6 horas da noite, e a força pública tomou conhecimento, a polícia, e ele teve que bater em retirada, senão era morto ou preso. E segundo a história, ele saiu, conseguiu fugir, porque ele entrava na casa e furava as paredes, porque as casas lá de Martins eram coladas uma na outra. Ele furava as paredes das casas e ia saindo até chegar na última casa. E os membros lá batendo numa lata e cantando uma música chamada música Corujinha, que ficou conhecida, né, na lenda de Jesuíno Brilhante, a música Corujinha. Então esse episódio aconteceu em setembro de 1876, conhecido como o Fogo de Imperatriz. Eu sou Kidemir Dantas, de Nova Floresta e de Mossoró. É assim que o povo me conhece, hein? Sou pesquisador do tema. E Jesuíno Brilhante é um dos trabalhos, dos cangaceiros mais falado antes de Lampião. Que as pessoas, quando falam muito em cangaço, só pensam em Lampião. Mas antes teve Senhor Pereira, teve Jesuíno Brilhante, teve Antônio Silvino. E aí, na década de 70, fazendo uma pesquisa de campo e de documentos, Raimundo Donato publicou o livro Jesuíno Brilhante e um Cangaceiro Romântico, aonde ele coloca-o num patamar de Robin Hood, como um cangaceiro que tinha um conhecimento não só da sua região, mas do seu povo. Um cangaceiro que procurava, né, ter um código de honra e de ética. O grupo dele não roubava, né, o grupo dele invadia propriedade de inimigos, as brigas com os limões, né, e vice-versa, né. E o grupo dele também, na grande seca da época, eles assaltavam os comboios de víveres e distribuía, que eram os comboios de víveres que vinham a mando do governo, que chegavam na região para ser distribuído com os flagelados da seca.
e normalmente não eram distribuídos com os flagelados como um todo, apenas com os flagelados que estavam do lado do poder. E Jesuíno, junto com o grupo dele, atacava os comboios e distribuía com todo mundo, independente de partido político, independente de religião, independente de tudo. Por isso que essa ideia do Robin Hood do sertão, por isso que essa ideia do cangaceiro romântico que protegia as mulheres, as donzelas, as viúvas, né, que não permitiam que seus comandados fizessem nada contra mulheres. E aí o nosso Raimundo Nonato, que Deus o tem em bom lugar, que eu ensino, né, fez esse trabalho. Jesuíno Brilhante era conhecido como o cangaceiro romântico, né? Existem algumas histórias que relatam, principalmente as contadas por Câmara Cascudo, de que ele tinha aquele viés do Robin Hood do sertão, né? Que roubava para do rico para distribuir para os pobres. Isso se dá principalmente com questão nas épocas da seca, que o governo distribuía algum tipo de mantimento para a população e na maioria das vezes não chegava ao destino final. Então ele era uma espécie de intermediário disso aí, né? Então isso acabou criando essa empatia com a população de modo geral. Vejo o seguinte, não diria que herói, talvez não. Não sei se justiceiro, né? Ele, na verdade, queria justiça, né? Mesmo sendo ato de violência, eu creio que seria uma espécie de justiça, né? Teve esse lado do heroísmo pregado por algumas pessoas, que é mais a questão que se diz que ele saqueava alguns comboios, né? Que na época eram os comboios de alimentos, que era uma época em que prevalecia uma seca aqui no Nordeste, né? E ele saqueava esses comboios e que doava para os pobres, né? A gente escuta muito falar essa questão, né? A gente lê muito sobre isso, né? E para muitos ele é o herói nesse sentido, né? Mas eu acho que a questão ele foi brigar por justiça, talvez, né? Se a gente diz Lampião ou Antônio Silvino, é um Robin Hood, em nenhum momento. Se a gente tem uma história de Robin Hood, mais parecida seria a dele, né? A de Jesuíno. Sabe que eles tinham um código de ética, ele não gostava que mexesse com crianças, com idosos, ele defendia os idosos, né? E tinha um código de ética, ninguém pega no alheio. No meu bando, ninguém pega no alheio. Então, né, para aquela época, era um senso de justiça que ninguém conhecia, né? Então não foi à toa que, com esse projeto de Jesuíno Brilhante, a universidade me levou para fazer um projeto, com esse assunto de Jesuíno, fazer um projeto para entrar num doutorado. Honório de Medeiros, no seu trabalho sobre Jesuíno Brilhante, procura mostrar o outro lado, o lado do jesuíno valente, vingativo e perseguidor de seus adversários. Essa concepção de herói ou bandido é uma dicotomia que vai muito de acordo com a visão de cada um, de como lê, de como pensa, de como achava que era. Na época, Jesuíno era herói para os seus seguidores, era herói para a sua família, era herói para os seus amigos e era bandido para os seus inimigos. Isso é natural. Para mim, Jesuíno Brilhante é história. Por isso que a gente está falando sobre ele. Agora um parênteses, a gente pode fazer aqui, né? Novas pesquisas, inclusive no livro do Honório Medeiros, né? Ele cita lá, deixa frisado, que ele encontrou em matérias de jornais da época muitas lamentações das atitudes de Jesuíno Brilhante. Então precisa se ver isso, se isso realmente está num viés da coisa, se esse cangaceiro romântico realmente existiu, porque existem relatos, né, da imprensa da época de muita gente reclamando das atitudes de Jesuíno Brilhante. E para mim, Jesuíno não tem nada de herói. Para mim ele foi um bandido clássico, protegido, né? Porque
se a família Limão quisesse enveredar pro lado do cangaço, tinha enveredado, mas até hoje eu não conheço essa história de que os Limão prosseguiram nessa matança, né? Inclusive de outras pessoas que não tinha nada a ver com a guerra de família. A história do cangaceiro Jesuíno Brilhante tem dois lados. O lado bom, o lado do herói, o lado do Robin Hood do sertão, o cangaceiro romântico. E outro lado que é o lado bandido, o lado do crime. Tivemos aqui na região, principalmente na região de Pombal, um promotor que fez muitas representações contra Jesuíno Brilhante. Almino Álvares Afonso, que chegou a ser senador do Império, e ele, como promotor de justiça, fez muitas denúncias contra os crimes de Jesuíno Brilhante, e por isso mesmo foi perseguido por Jesuíno, ele e a sua família. O senador Almino Álvares Afonso fez diversas denúncias na imprensa, tanto na imprensa do Nordeste como na imprensa do sul do país, pelos malfeitos do cangaceiro Jesuíno Brilhante, as mortes praticadas contra os Limões, os assaltos, né, aos fazendeiros, as pessoas que eram os desafetos de Jesuíno Brilhante. E isso causou uma revolta do cangaceiro, que também começou a perseguir o senador Almino Afonso e sua família, inclusive chegando a espancar irmãos de Almino Afonso, e através de outras perseguições, onde Almino Afonso e sua família, eles tiveram que se afastar aqui da região e ir para outras regiões do país, já com receio, né, de uma coisa mais, de uma situação mais complicada de Jesuíno Brilhante contra eles, de praticar morte e outro tipo, né, de crime. Então, a gente registra esse lado, né, bandido, que é retratado aqui no livro do Honório Medeiros, onde ele mostra aqui os dois lados, né, da história de Jesuíno. O Jesuíno, cangaceiro romântico, o Robin Hood do sertão, mas o outro lado, o lado bandido do crime de Jesuíno Brilhante. E Lampião, especificamente, que é o mais famoso, é o mais citado, é o mais biografado, ele era justamente ao contrário disso, né? Lampião foi um cangaceiro de rapina mesmo, né? Ele pode até ter entrado no cangaço numa questão de vingança familiar, mas quando ele adentra nessa vida, ele acaba gostando daquilo. Então ele faz do cangaço uma profissão, assim como ele disse mesmo em Juazeiro, né? Em Juazeiro do Padre Cícero ou em Juazeiro do Norte. E o repórter, médico, travestido de repórter, né, faz a pergunta para ele se ele já estava rico e por que ele não abandonava aquela vida. Aí ele diz: você se dando bem numa vida, você vai sair para quê? Mais ou menos essas palavras. Então ele estava se dando bem, né, com rapina, com roubo. E ao contrário de Jesuíno Brilhante, que não existe esse viés. Lampião, ele passa ele acho que nunca foi herói, né? Ele sempre foi bandido porque ele fez isso profissão. Já no caso de Jesuíno, não. Né? Antônio Silvino também está mais parecido com Jesuíno Brilhante, nos atos. Mas Jesuíno foi imbatível. Jesuíno, pela pesquisa que eu fiz, ele não tinha interesse de se aliar com o coronel. Jesuíno era contra os coronéis, né? É tanto que ele construiu praticamente, vamos dizer assim, um estado paralelo aos coronéis de 1871 a 1879, praticamente, que era ajudar aquela população, né, a sair daquela vida de mando de coronel. Né? Então, a partir daí, ele começa, em nenhum momento ele tinha uma educação, mas ele queria uma boa educação para a população. Entendeu? Então difere muito das atrocidades de Lampião e de Antônio Silvino. Jesuíno não é que ele seja um santo, mas ele não teve tanta atrocidade como os outros dois. Né? Ele fazia muito pela população. Ele saqueava os mantimentos que vinham para a seca, para ser doado ao povo da seca, mas não chegava até o povo. Então ele saqueava. Né? Ele ia no caminho e saqueava para poder
fazer isso, para poder distribuir para os pobres. Então ele fez oposição aos coronéis, já os dois não, muitas vezes se aliavam. Levou, na realidade, a gostar da história dele, é justamente por isso, porque ele tinha senso de justiça. Jesuíno não queria resolver as pendengas deles, vamos dizer assim, com brigas. É tanto que ele tinha um rábula, né? Ele tinha um advogado, naquela época chamava rábula, que ele ia atrás. Então, quantas vezes ele não foi dentro do caçoar de burro, se escondendo, para poder chegar até Mossoró, falar com o rábula dele, para poder resolver a situação dele na justiça, né? Então, tudo ele queria que resolvesse na justiça, mas ele não conseguia, né? Ele não conseguia usar os volantes, a polícia não deixava, na realidade. Na realidade, eu já pesquisava muito sobre o cangaço, né? Sobre o cangaço de Lampião, que era o que eu conhecia, e Maria Bonita. Só que eu não gostava da história de Lampião e Maria Bonita. Para mim não interessava porque eu achava muito, uma coisa muito cruel, né? E aí, meu sogro, que nasceu na cidade de Patu, ele conhecia a história do Jesuíno, mas ele tinha pavor a cangaceiro, porque a bisavó dele foi empurrada por Antônio Silvino, em Campina Grande. Então ela contava essa história a ele sempre, e aí ele, né, não gostava da história de cangaceiro. E ele me contava de Jesuíno Brilhante. Eu fui atrás de pesquisar Jesuíno Brilhante e gostei da história de Jesuíno Brilhante. Eu entrei de cabeça e fui pesquisar, e fiz o mestrado, passei nas provas, apresentei o projeto, mas na qualificação, né, que é um ano quase de estudo, na qualificação praticamente eu fui desqualificada. Eu digo que fui desqualificada, porque para a academia, a Universidade Federal, não tinha interesse de uma história de cangaceiro, né? Mas eu não queria sair da história de Jesuíno, então eu fui atrás de uma linha mais científica, que é a de lugares de memória, né? Então fui atrás, fui pesquisar lugares de memória, fui pesquisar o que seria, né? E aí coloquei isso na cabeça e comecei a pesquisar. Fui 8 vezes a cidade de Patu, Catolé do Rocha, fazer pesquisa em cima de Jesuíno, né? Atrás da história oral de Jesuíno. E encontrei só mais história oral do que mesmo documentos, né? E aí, mesmo assim, eu fui 2 vezes a São Paulo, nos sebos, que não são registrados, para poder pesquisar. Encontrei 2 livros que me ajudaram muito, né, sobre história oral. E aí, quando eu voltei a defender a dissertação de mestrado, né, que eu concluí com os lugares de memória de Jesuíno Brilhante, eu fui aprovada com direito até de pegar esse projeto e fazer um doutorado. Tenho algumas obras feitas especificamente sobre Jesuíno Brilhante, né? Poderia citar só a título de exemplo o trabalho do Honório, né, que ele tem, que fala sobre Jesuíno, e outras obras sobre o cangaceiro de Patu, né, o cangaceiro romântico, que inclusive é um personagem muito interessante do início do cangaço, né, o personagem Jesuíno Brilhante. E na nossa biblioteca tem sim alguns exemplares sobre a trajetória de Jesuíno. E para completar, eu diria que cabe muito mais, viu? É um personagem muito icônico, histórico, e que se pode ainda tirar muita coisa dele, porque existe uma literatura sobre Jesuíno que usa como viés principalmente o que diz Câmara Cascuda, né? E outros pesquisadores, principalmente os mais novos, precisam se debruçar sobre isso, que vai se encontrar muito mais coisas sobre esse personagem. O cangaço de Jesuíno Brilhante, que antecedeu aos cangaceiros mais renomados, né? Pelo menos a grande mídia que volta o seu olhar para o cangaço de Lampião, de Curisco e de seus bandos, na verdade é absolutamente primordial para que possamos compreender a gênese
desse movimento que é tão capilar. Cabeleira lá atrás, mesmo antes de Jesuíno. Jesuíno mais recentemente. Depois Senhor Pereira, Lampião, Corisco. Hoje estamos aqui. Catolé do Rocha, Patu. Na verdade, no berço dos conflitos que proporcionaram a aparição desse grande cangaceiro genuíno brilhante, que tinha, e o Caricangaço está aprofundando isso, inclusive, querido Aloísio, nós estaremos em 2025, e aí em primeira mão para todos os amigos, realizando um grande Caricangaço em Patu para aprofundar o estudo e deitar um olhar ainda mais zeloso sobre a figura, sobre a personagem e principalmente sobre a personalidade de Jesuíno Brilhante. Então o Caricangaço tem esse compromisso com Patu e tem esse compromisso com o Brasil, porque Jesuíno, apesar da sua grandeza, porque é um personagem histórico gigante, é pouco estudado. Então nós temos o compromisso de trazer esse personagem, a sua história, a sua gênese, o porquê do início de todos aqueles conflitos com os Limões e mostrar para o Brasil esse sertanejo que é um ilustre e desconhecido, me permitam, porque ainda se tem muito a estudar e aprofundar sobre Jesuíno Brilhante. Estamos aqui na Casa de Pedra do Jesuíno Brilhante, no sítio Cajueiro, onde anteriormente pertencia ao José de Souza Brilhante, que é tio do Jesuíno. Estamos aqui na busca dos vínculos da origem da família Brilhante. Eu sou Joesito Brilhante Silva, filho de Maria José Brilhante Silva, filha de Maria Holanda Barreto de Souza Brilhante e Odilon de Souza Brilhante. Filho do mais antigo brilhante lá de Curupira, Ocara, que é o José Apolinário de Souza Brilhante. Meu nome é Maria Gilvânia Brilhante de Albuquerque, sou filha de Maria Neide Holanda Brilhante, que é filha de Odilon de Souza Brilhante e neta de José Apolinário de Souza Brilhante. Minha mãe teve 5 filhos, Odilon, Gilson, Gilberto, Gilvânia, que sou eu, e Gilvan. Eu tive 3 filhos, Marcos André, João Vitor e Ingrid Brilhante. A minha mãe teve 3 filhos, eu, Joesito, meu irmão mais velho, Joselito, e minha irmã mais nova, Josiele. Eu tenho 3 filhos, a Thalita, o Enzo e a Luna. Todos brilhantes. E completando, o nosso avô,
Odilon de Souza Brilhante, teve 14 filhos, né? Só que sobreviventes 9, que foi o Raimundo, Tarcísio, Francisco, José Neto, Mazé, Núbia, Neide, que é minha mãe, e Gislaine e Gabriel. Esses são os filhos de Odilon de Souza Brilhante. É uma honra fazer parte desse documentário, que fomenta culturalmente a história dos meus antecedentes. Eu sou nascido e criado na cidade de Patu e para mim é uma honra fazer parte da história dessa cidade e principalmente fazer parte de uma família com traços históricos tão importantes. Eu sou bisneto de Dona Regina Alves Brilhante, sobrinha de Jesuíno Brilhante. Meu avô se chamava Antonelli Godeiro, eu sou filho de Valdir Godeiro dos Santos. A gente tem uma família numerosa, somos muito, e aos 12 anos de idade eu comecei a dirigir com meu avô para a fazenda e ele sempre me falava nesse Jesuíno. Daí então a cidade não sabia quem era Jesuíno, não existia essa repercussão social mediante o nome Jesuíno, não existia passagem nova, não existia nada. Jesuíno era o parente distante do meu avô que ele contava que existiu. E aí ele começou a contar alguns causos. Mas eu com 14, 15 anos, era só a história do meu avô e tal, e nunca dei importância ao nome. E a gente foi crescendo e foi desenvolvendo. Daí então alguém iluminado, desde já o meu obrigado, que eu não vou citar o nome porque não sei quem é, começou a trabalhar esse marketing desse nome. Aí quando começaram a falar no município Jesuíno, eu digo, para aí, acendeu uma luzinha aqui. Eu conheço esse Jesuíno de algum lugar. Aí foi desenvolvendo e a cidade vem trabalhando essa ideia, né? Por sorte e felicidade da gente, uma das propriedades rurais, ou 2 ou 3, que fez parte da história de Jesuíno Brilhante, é do meu pai, é pertencente à nossa família. E a gente tem um prazer e a honra de estar lá todos os dias, caminhando para cima e para baixo, onde Jesuíno correu, onde morou, onde ele ficou cortando o caminho, onde ele fazia as lidas. Porque Jesuíno não foi só Jesuíno cangaceiro, não foi só Jesuíno bandido, não foi só... Foi Jesuíno Chaice, foi Jesuíno Aloísio, foi Jesuíno Edinardo. Jesuíno foi um homem comum em nossa cidade, que por alguns motivos pessoais veio a se tornar um conhecido cangaceiro, mas era um cidadão comum de nossa cidade, como outros cidadãos comuns que existem em nossa cidade. Mas para mim é uma honra poder defender assim, um tantinho da nossa história, porque hoje a história de Jesuíno está verdadeiramente entrelaçado com a história de Patu, faz parte. Agradeço a quem iniciou esse movimento, me sinto honrado de fazer parte de um pouquinho dele. Estamos aqui, visite nossa cidade, conheça nosso povo. Aqui, Café Jesuíno, você será bem recebido, conhecerá um pouquinho da nossa cultura, da nossa história, porque um povo se constrói no presente, mas sempre valorizando o passado e semeando para colher bons frutos no futuro. Muito obrigado. Em dezembro de 1879, aconteceu a morte de Jesuíno Brilhante na Paraíba, no município de São José de Brejo do Cruz, na comunidade chamada Palha, Riacho dos Porcos, Serrote da Tropa, onde o preto Limão preparou uma emboscada para matar o cangaceiro Jesuíno Brilhante. Então isso aconteceu em dezembro do ano de 1879. Já no ano de 1883, o Francisco Pinheiro de Almeida Castro, de Mossoró, veio buscar os restos mortais do cangaceiro Jesuíno Brilhante
o crânio do cangaceiro e levou para Mossoró, onde ficou exposto na escola 30 de setembro. Em 1924, os restos mortais foram para a escola normal. Depois de certo tempo, o interventor do Rio Grande do Norte, o Rafael Fernando Gurjão, também era deputado federal, levou os restos mortais de Jesuíno Brilhante para o Rio de Janeiro e fez doação para o acervo do psiquiatra Juliano Moreira. E de lá, esses restos mortais desapareceram e não se tem conhecimento onde se encontram. Peço a Deus divina graça, iluminada inspiração, para contar neste terreiro uma história sem condão, de Jesuíno Brilhante, o beduíno do sertão. Jesuíno é claro e rosado, saliente entre 10 mil, sua cabeça é ouro puro, seu cabelo fiapo amarelo, seus olhos azuis de quimera, parecido com 2 safiras, pedras alvas que refletem a luz ao sol do meio-dia. Falar da dramaturgia de Jesuíno Brilhante, do lado cultural que esse personagem suscitou nas pessoas, é grandioso. Quer você enverede pela culinária, pela dramaturgia, pelas artes plásticas, pela poesia popular, sem falar na religiosidade que encrava o personagem Jesuíno Brilhante, é fantástico suscitar nele experiências mil. Jesuíno é um personagem que me suscitou fisicalizar a presença dele entre nós através do teatro. 10 anos nós mostramos aqui em Patu o Alto Jesuíno Brilhante. Fomos alvos de muitas plateias que aplaudiram e vaiaram esse personagem. Não se faz teatro de um condão, precisa-se de investigação. A história está aí para contar quem foi Jesuíno Brilhante no nosso solo e nas circunvizinhanças. Jesuíno, ele transcende. Se você procurar Jesuíno na religiosidade, você tem um patuá encontrado nele que fecha o corpo dele. Se você encontrar um prato de Jesuíno, tem. Se você encontrar uma poesia popular, um cordel de Jesuíno, encontra-se a saga dele toda. Jesuíno é um personagem íntegro, colossal. E ele merece de investigação. E o teatro nos deu essa oportunidade. Por quê? Porque o teatro, ele coloca a personagem como tese, mas tem também a antítese. Nós temos o encontro de 2 famílias, Limões e Brilhantes. Essas 2 famílias se digladiaram por besteira. O Alto de Jesuíno Brilhante nos mostra, através da dramaturgia criada por Ricardo Veriano, a saga desse personagem que pega a licença poética para brilhar, para driblar muitos causos encontrados nessa época. Um exemplo maior é o casamento das virgens defloradas. É a redenção da personagem Jesuíno, perdoado por Nossa Senhora das Dores. É um mundo, é um samba. O Alto Jesuíno Brilhante, ele coloca qualquer espectador como Jesuíno, porque o personagem de Jesuíno é muito contemporâneo. A gente senta com ela, com essa personagem, e discute a nossa própria personalidade. É estar, é viver na contemporaneidade fatos reais. Não se trata de um personagem arcaizado, mofado. É tão ativo, tão atual como as estrelas do céu na atualidade. A pesquisa do Alto Jesuíno se deu de uma forma enérgica, de uma forma bancária. Precisamos ir ao encontro de Gustavo Barroso, de Epitácio Filho, de Alício Barreto, de Raimundo Nonato, de Flor de Romances Trágicos de Câmara Cascudo e demais autores que eu precisei ler para montar esse Alto. O Alto nos mostrou e nos capacitou a entender que o cangaço de Jesuíno foi um cangaço de revolta, não foi um cangaço meu de vida. O Alto Jesuíno transcendeu a esse tipo de coisinha.
não fizemos apologia ao cangaço, nós fizemos história, contada pela dramaturgia aqui em Patu. Sou jesuíno brilhante, imperador do sertão. Vou trazer minha justiça, farei com as próprias mãos. Bacamarte prateado, de punhal sempre na mão. Montado em meu cavalo, seu nome é Zelação. Eita, que coisa maravilhosa é a história de Jesuíno Brilhante. E como a história trata-se de uma fabulação, a parte que nos deixa vivo na história de Jesuíno Brilhante é com certeza, sem sombra de dúvidas, a parte cultural. É o jesuíno mítico, é o jesuíno das lendas e narrativas que nos faz chegar no século XXI, contando a história desse cangaceiro para uns, bandido para outros, figura histórica sim ou não. Jesuíno é uma lenda, é um mito e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sou o jesuíno brilhante, cangaceiro sim, tô pronto a qualquer instante. Nasci e cresci na cidade do Patu, nas terras da minha família, no sítio Tuiuiu. Falar de Jesuíno Brilhante, dessa parte cultural de Jesuíno, essa parte que está viva por causa das lendas e dos mitos, é algo fascinante. Porque se Jesuíno sobreviveu até hoje, se a história de Jesuíno no combate e no cangaço está viva até hoje, é por causa das lendas. Como diz na música de Ariano Suassuna e Capiba, quando dizia: e se diz que ainda hoje, em qualquer ocasião, se alguém sofre uma injustiça nos caminhos do sertão, soam tiros do seu rifle, ai, ai, ui, ui, e o tropel de Zelação. Então essa coisa da lenda, do mito, das aparições, do atirar com as duas mãos, do ser um excelente nadador, um exímio atirador, é isso que manteve Jesuíno vivo. É dizer que ele dormiu com uma cobra enrolada nas pernas porque não podia se mexer, senão seria picado pela cascavel. É dizer que o cavalo dele passou por cima de um caibro de uma casa. São essas coisas, são essas lendas que traz o jesuíno cultural, que faz ele estar vivo até hoje. Então, quando a gente traz o fato histórico e o fato mítico, né, e a gente compara, vê que é essa áurea mágica que está presente na cultura, na arte, no teatro, na poesia, no cordel, nas músicas sobre Jesuíno Brilhante. Herói ou bandido, isso não importa, isso não está no mérito. O que está no mérito é a parte cultural, é a parte fantástica que permeia esse universo do cangaço, esse universo do sertão, esse universo do Nordeste brasileiro, tão rico e ainda tão pouco explorado. E o café jesuíno? De onde veio a ideia? Essa é a pergunta que eu sempre respondo às pessoas que vêm aqui. Depois de se formar no curso de letras, a minha esposa Fia começou a colocar em plano um sonho que ela tinha há muitos anos. Foi de colocar uma cafeteria aqui na nossa cidade, onde aqui a gente ia abordar os temas que ela via muito no curso. Questão de leitura, lançamento de livros, sarais, reuniões, onde as pessoas pudessem vir aqui expor a sua arte. E sem esquecer de um local para se tomar um cafezinho da tarde, que é o que a gente é muito fã. Então, com a ideia, a princípio, veio a ideia de colocar a decoração rústica, que ela tinha uma facilidade muito grande de colocar isso. Então, que cada elemento do café jesuíno vinha uma lembrança dos seus antepassados, como uma lamparina, um simples pinico, coisa de barro. E a questão da culinária, fazer uma lembrança à cozinha. As cozinhas antigas de nossa casa, um cuscuz, uma rapadura, uma tapioca, uma carne seca, um torresmo. Então, a gente formulou tudo e decidimos colocar a ideia em prática. E ficou faltando um nome. Que esse nome, a gente veio diversas ideias, mas nenhum chegava ao ponto da gente chegar, esse é o nome. Então, a gente, enquanto não achava o nome, a gente continuou em busca do que a gente estava procurando, da parte ornamental do café. E uma viagem a Caruaru, numa comunidade chamada Alto do Moura, quando a gente já tinha feito compras de barro, que lá é o celeiro de barro, e a gente sentado
a gente estava almoçando e eu vi uma coisa que não tem nada a ver, uma barbearia com o nome O Virgulino, fazendo alusão ao de Lampião, Virgulino Ferreira. Eu olhei o nome e disse, mas que nome legal, já pensou, Café Virgulino? E eu olhei e a logomarca tinha um chapéu e de cara eu já peguei o celular, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí quando eu peguei o celular e pesquisei, achei mais de 1000 nomes com Virgulino, com Lampião, com tudo. E de cara eu já disse, isso aqui não tem como a gente registrar. Então a gente já desistiu e continuamos com a nossa ideia de pegar barro e tal. Quando a gente estava voltando, já chegando em Patu, foi quando a gente passou no Sítio Cajueiro, onde a gente viu a placa Casa de Pedra Jesuíno Brilhante. Quando eu vi o nome, aí eu disse, achei o nome. Achei o nome. E ela disse, que nome? E eu disse, como é que pode? O nome estava, como se diz, nas nossas barbas. E eu não tinha despertado a ideia. E a gente decidiu colocar o nome Café Jesuíno. E dessa maneira veio todo a ideia de vestir o pessoal de cangaceiro, colocar os elementos que a gente usava, né? Veio a ideia e também veio a ideia de no nosso estabelecimento a gente contar a história tão rica, a história do cangaço que a nossa cidade tem sobre o cangaceiro Jesuíno Brilhante. Então, sendo assim, a ideia estava toda formada, nós, entre uma onda e outra da pandemia, nós conseguimos abrir o café. Mas com apenas 1 mês e meio, a gente foi obrigado a fechar devido aos decretos e só retornamos em julho do outro ano. E foi um tempo suficiente para a gente estudar mais a fundo a questão do cangaço, até para contar às pessoas que vinham visitar o café. E foi aí que eu tive um significado até mais forte para mim, para o Café Jesuíno. Foi onde eu descobri o meu parentesco com o Jesuíno Brilhante. Quando eu comecei a estudar sobre isso, via que quase todos os nomes relacionados a Jesuíno tinham o nome Alves. Que a minha avó paterna era Alves. Se chamava Maria Alves Godeiro, porque quando ela casou, colocou o nome Godeiro do meu avô. Então, era Maria Alves. E eu comecei a perguntar e a pesquisar, e cheguei a meu pai e perguntei de onde era o Alves. E meu pai disse que o Alves era de Cipriano Alves de Santana, que era o pai dela, no caso o meu bisavô. Que para você ver como o universo conspira tudo, o meu pai, quando foi me batizar, colocou meu nome Michael Cipriano, já em homenagem ao avô dele, que no caso meu bisavô. E a gente começou a pesquisar tal, e eu recebi a visita de Honório Medeiros, um historiador que tem diversos livros, que inclusive tem um livro que fala sobre a história de Jesuíno Brilhante. E eu falei com ele sobre essa questão, se tinha a possibilidade de realmente ser parentesco. Ele de cara já viu que com certeza tem um parentesco. E ele me pediu uns 15 dias que me retornava com essa resposta. Então ele, com 15 dias, ele me mandou todo um relato, achando e com a certeza pura que o Cipriano Alves de Santana era filho de Vicência Alexandrina. Que quem era Vicência Alexandrina? Era irmã de Jesuíno. Então, o Cipriano Alves de Santana, meu bisavô, era sobrinho de Jesuíno. Foi por aí que a gente achou parentesco, e isso fez com que, para mim, ganhasse um significado ainda mais forte o Café Jesuíno. Hoje, o Café Jesuíno emprega 21 pessoas na cidade e leva o nome de Patu para a região toda, para o Brasil todo. E assim a gente ajuda a desenvolver a nossa cidade turisticamente, historicamente. E eu aguardo vocês aqui para conhecer o Café Jesuíno. E aproveito para agradecer o meu amigo Aloísio, que está fazendo esse documentário tão incrível.
e tão importante para a nossa cidade. Muito obrigado. O primeiro Fórum do Cangaço tem uma importância muito significativa para Patu, porque Jesuíno Brilhante é assim, um ilustre cangaceiro, mas ainda desconhecido na sua própria cidade. Nós constatamos agora ao visitar todas as escolas, mas a partir de agora essa realidade vai mudar, porque nós estamos trabalhando para divulgar o nome do cangaceiro patuense. Nós não estamos aqui para fazer apologia ao crime nem ao cangaço, nós estamos aqui fazendo história. Então, esse seminário sobre cangaço em Patu, trazendo principalmente como um polo o nome de Jesuíno Brilhante, é importante porque na historiografia do cangaço, na bibliografia cangaceira, Jesuíno é estudado, Jesuíno é citado, né? E aí trazermos esse momento para discussões, para apresentações e até para as novas gerações conhecerem este nome, né, primevo do cangaço nordestino, é muito importante. Um evento importante para a nossa cidade, para a nossa cultura e para a nossa história, com a participação de vários pesquisadores, historiadores, estudiosos do tema cangaço e também de Jesuíno Brilhante. Quero agradecer a todos que foram envolvidos na organização desse evento e agradecer também a participação de pessoas de todos os estados aqui do Nordeste. Então é o primeiro evento, primeiro fórum sobre o cangaço de Jesuíno e isso é muito importante. Importante para mim, importante para a cidade. Então, na realidade, esse primeiro fórum ele é o primeiro passo para a gente botar Jesuíno e Patu em evidência. Obrigada e vocês também, muito obrigada pelo convite. Como estudante de letras, futura professora e amante da cultura popular, e principalmente da nossa cultura local, é mais que importante a Prefeitura, junto com a APLA, com a UERN, promover eventos como esse. A gente tem uma história de Jesuíno Brilhante magnífica, mas que poucas pessoas têm acesso à verdadeira história, ao verdadeiro conhecimento. Levar isso para dentro da sala de aula é uma riqueza muito grande. Essa é uma oportunidade não só para os estudantes, mas para nós, que somos futuros professores na área da literatura e da cultura popular. Nesse momento, como poeta que sou, pra contar uma história que nunca ninguém contou. Falar de vida de gado, de um vaqueiro aboiador. Nasci lá no pé de serra, mas me orgulho do que sou. Não queria ser engenheiro, nem tampouco ser doutor. Eu gosto é de ser vaqueiro, nordestino e cantador. Mas a seca massacrava
numa enxada, meu pai nunca me obrigou. Parece que adivinhar.